Salve pessoal, eu sou o Diego Sabado, estamos aqui no Jardim das Acácias, está num período bem intenso de trabalho aqui, de manejo. Em função disso, a gente está trazendo esse vídeo também para mostrar um pouco sobre essa atividade tão importante aqui no nosso clima, na nossa região e no nosso sistema agroflorestal, que a gente chama, né, de criar esse ambiente de clareira dentro da nossa agrofloresta. A nossa atividade principal é o manejo aqui no sítio, né? Então a gente tem a nossa atividade de produção, a nossa atividade de comercialização aqui dos nossos produtos, e isso a gente consegue através dessa dedicação ao manejo e ao cuidado do nosso sistema agroflorestal, pensando ele de maneira o mais completa e abrangente possível. Então, apesar da gente separar o nosso sítio em diferentes áreas, todo o nosso sítio e todo o ecossistema e todo o planeta está interligado. Então, a gente procura também visualizar o entorno, da onde está situado o nosso sistema agroflorestal, quais são as ameaças que podem vir, né? E um desses pontos que é interessante da gente pensar é o vento. Então a gente já vem trazendo vídeos sobre o quebra-vento, a gente já mostrou um manejo nosso no quebra-vento, e aqui a gente tem uma área onde a gente tem um foco em produção de hortaliças, e essa área tem um desenho especial, um desenho diferente. Nessa área a gente também procurou criar um tipo de desenho que fosse adaptado a espaços pequenos, a quintais ou mesmo, como é o nosso caso aqui, que dentro de um sistema agroflorestal mais amplo de produção de fruta, de criação animal, que também possa ter aquele quintal, aquela área de produção de hortaliças, de produção de temperos, plantas medicinais, aquilo que fica mais próximo da nossa residência e aonde a gente tem a garantia da nossa segurança e da nossa soberania alimentar, né? Então, o principal foco dessa área é alimentar a gente e integrar essa produção de hortaliças à nossa comercialização também. Então, os produtos que a gente planta aqui nessa área, a gente também comercializa com os clientes aí que fazem parte do nosso grupo de comercialização, onde a gente faz cestas, kits, né, semanais e entrega esses produtos na casa dos clientes aqui na nossa região, no município do Chuí. Então essa área para nós ela é de bastante intensidade de trabalho. A gente cuida bastante os insumos que a gente utiliza aqui para estar garantindo uma boa qualidade de solo, a irrigação, né? E o planejamento dessa área já foi todo pensado com esse intuito, em ter uma área intensamente manejada, intensamente cultivada e que nos desse também em retorno bastante colheita. Então todo o entorno dessa área tem uma linha de capim-elefante e também linha de espécies arbóreas, que todo esse sistema nos auxilia tanto a criar os quebra-ventos, que no caso das hortaliças tem a possibilidade da gente ter quebra-ventos um pouco mais baixos, porque as hortaliças não têm tanta altura. Então a gente, uma das plantas mais altas que a gente cultiva aqui de hortaliças é o milho, né, que chega aí 1,5 m, 2 metros, 2,5 m, dependendo da planta, dependendo da variedade. Então a gente procura cuidar para que a gente não tenha um quebra-vento mais baixo que isso, especialmente na época do milho, né, no verão. Então, para que garanta essa condição de um local onde nem o frio, né, o vento frio castiga nossas plantas, mas também o vento não resseca, né, e não aquece demais o ambiente. Então, um dos principais problemas que o vento traz para nossas áreas é o ressecamento, né? Então, no caso da nossa região aqui no outono e inverno, o vento está associado muito ao frio e à chuva. Isso traz um pouco de dano, mas o principal dano do vento no inverno é mesmo o tombamento, quebrar as plantas, né? Então isso acontece bastante aqui quando a gente não tem esse quebra-vento bem eficiente. E no caso do verão é o ressecamento, então a gente já tem um verão seco, a nossa região tem um verão seco, e se a gente soma
a baixa pluviosidade, a intensidade do vento, isso tem um efeito ainda mais danoso para nossas plantas, que em geral as plantas cultivadas por nós na primavera e no verão são plantas que têm uma demanda por água, né? Então a gente planta hortaliças aqui como a rúcula, o rabanete, a alface, a couve, melancia, milho, né? Plantas que precisam de uma condição de umidade ideal para a gente ter uma boa produção. Então, para a gente criar todas essas condições melhores possíveis para a nossa produção, o quebra-vento ele é fundamental por garantir então esse microclima e também nesse caso aqui, porque o quebra-vento é manejado por nós e esse material orgânico da poda do quebra-vento é o material orgânico que a gente usa na cobertura de solo. Então esses canteiros aqui, boa parte desses canteiros aqui estão cobertos com o material que a gente tirou aqui mesmo da própria área. E depois, conforme o desenho se estabelece, a gente vê esse tipo de ambiente, ou seja, um ambiente onde a gente tem um entorno arborizado, um entorno mais com a vegetação mais alta, fechado, e no meio uma clareira. Então esse ambiente de clareira, ele é um ambiente que tem as condições ideais para o desenvolvimento das nossas hortaliças, mas que também são as condições ideais para o desenvolvimento quase que de qualquer planta comercialmente importante, das que a gente planta aqui no nosso sítio. Então as frutíferas também se beneficiam muito desse ambiente de clareira, ou seja, não tem a incidência do vento, a gente tem uma sombra, né, que a gente consegue ir através das podas regulando a entrada da luz dentro da nossa área para que não seja totalmente exposta ao sol. É importante manter o manejo, então o efeito de clareira é a gente podar, né, e criar um ambiente também onde tem um incremento da luminosidade, então as plantas recebem uma quantidade adequada de luz, né, então a gente não tem nem muita luz, nem pouca luz, né, muita sombra, então a gente vai criando esses efeitos e com isso, e além disso o incremento do material orgânico, a gente cria então um ambiente ideal para a produção das frutíferas, nesse caso aqui para a produção das hortaliças, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o consórcio que a gente criou de árvores para esse quebra-vento, porque como eu comentei no início do vídeo, esse desenho a gente buscou fazer também um plano que coubesse, né, que fosse adaptado a pequenos espaços. Então a gente procurou fazer o quebra-vento mais compacto possível, onde a gente estabeleceu somente 2 canteiros de quebra-vento e eles estão um ao lado do outro. Então tem só um caminho, um espaço de meio metro quando a gente implantou, que divide esses 2 canteiros. Então a gente pode dizer que em torno de 2 metros é a largura total desse quebra-vento. Que com essa largura a gente ocupa pouco espaço, que pode ser ocupado então com as plantas produtivas, mas que com esses consórcios aqui a gente já conseguiu fazer então um bom efeito de quebra-vento e uma boa quantidade de produção de matéria orgânica. Então a estratégia que a gente usou foi, no primeiro canteiro, onde a gente tem uma exposição maior ao vento, aquele que está virado para o vento principal daquele lado, né, então vai estar por fora de toda a nossa área, a gente tem as linhas de capim-elefante. Essas linhas de capim-elefante podem ser incrementadas com outras espécies também ali junto com o capim-elefante. De maneira geral, o capim ele é tão rústico e tão veloz o crescimento dele que ele acaba impossibilitando o crescimento de outras espécies ali junto com ele quando ele está plantado bem adensado. Ou seja, mais ou menos nesse caso aqui a gente plantou a meio metro cada estaca de capim-elefante. Então bem adensado a cada meio metro estacas de capim-elefante. Geralmente ele fecha o sombreamento, a ocupação desse canteiro muito rápido e impossibilita o desenvolvimento de outras plantas naquela mesma linha. Mas às vezes a gente consegue, tem plantas que são bastante rústicas também, outras árvores que conseguem se encaixar. Então naquele canteiro ali mesmo, né, a parte de fora dessa lateral a gente semeou também a acácia, que é uma planta que a gente sempre plantou aqui nos quebra-ventos, e ela conseguiu se desenvolver ali junto com o capim-elefante. Então é um único só que a gente plantou árvores, né? Foi só esse aqui que a gente plantou a acácia junto com o capim-elefante, os outros
linhas de fora estava só o capim-elefante, né? Mas nessa aqui a gente conseguiu estabelecer essas duas espécies. E depois, né, por dentro dessas 4 linhas, né, que formam esse retângulo ou esse quadrado aqui de capim-elefante, por dentro a gente faz um canteiro então com espécies arbóreas. Então, no caso dessas espécies arbóreas, a gente está pensando em duas coisas. Uma, a gente criar uma altura maior desse quebra-vento que o capim-elefante, né, criando duas alturas diferentes do quebra-vento. Então, o capim-elefante até 2 metros, 2,5 metros de altura, e as árvores até em torno de 5 metros, né, para criar esse efeito onde o vento que vem intenso, ele se desvia com esses 2 degraus aqui do quebra-vento, ele desvia para cima e tem uma menor ação, né, dentro da nossa área. Então é mais eficiente o quebra-vento quando ele tem esses andares, quando ele desvia o vento para cima. E então, além de criar esse segundo andar com a linha de árvores, a gente pensou em espécies que fossem bastante rústicas para a gente conseguir, além de quebrar o vento, também produzir uma matéria orgânica para cobrir o solo aqui dos nossos canteiros de hortaliça, e que elas fossem capazes também de fazer um trabalho com suas raízes, né, um trabalho radicular para melhorar a qualidade do solo da área total. Essa área era uma área muito compactada, uma área baixa, uma área que alagava com qualquer chuva, 10, 15 milímetros ela ficava inundada, mas era uma área importante porque estava próximo da nossa residência, da nossa casa, e é uma área onde a gente consegue ter um olhar mais próximo, mais atento, mais cuidadoso. A irrigação chega com mais pressão aqui também, né? Então era uma área que o posicionamento dela para o nosso manejo era prioritário. Então, mesmo ela sendo uma das piores áreas em termos de condição de solo, a gente pensou em realmente investir nela tempo, né, trabalho, insumos também, para que ela virasse uma área super produtiva como ela já é, né? Então, essas linhas de árvore, a gente criou um consórcio que a gente já vinha adaptando em outras linhas e que a gente chegou realmente nesse modelo, vamos dizer assim, aqui dentro do sítio, que a gente reproduziu ele várias vezes. Então, essas espécies que a gente selecionou como prioritárias para nós nos quebra-ventos é o eucalipto, no caso aqui a gente tem usado a variedade grandes, o salso-chorão, a aroeira mansa, né, a aroeira vermelha, o araçá amarelo e em algumas linhas aqui a gente vem testando também a néspera, né? Nessa linha mesmo aqui a gente tem a néspera também incrementado. Além de nesse lado aqui a gente ter plantado também a acácia, né? Então em algumas linhas a gente plantou só eucalipto, salso, araçá amarelo e aroeira mansa, né? Aroeira vermelha. Em outras a gente incrementou ainda, além dessas 4, o néspero, né, a nespereira e a acácia também, que é o caso dessa única linha aqui, que é uma linha que está na divisa também do nosso terreno, com o terreno vizinho, então ela é ainda mais adensada e a gente faz daí um manejo um pouco mais restrito, né, para não expor tanto a nossa área também à influência externa aqui do sítio, né, diferente das outras linhas que estão fazendo divisa com áreas aqui dentro do próprio sítio. Então a gente tem um controle maior, né, da circulação do vento, das podas e tudo quando está aqui dentro do sítio. Então, uma coisa que eu gostaria de trazer no vídeo hoje a respeito dessas espécies principais, essas 4 espécies principais dessa nossa linha de quebra-vento arbóreo, é que a gente vê as espécies arbóreas que são plantadas para a produção de matéria orgânica da mesma forma como a gente vê as adubações verdes anuais. Então a gente pensa, se no inverno, por exemplo, a gente faz um consórcio de aveia, de nabo forrageiro e de ervilhaca, onde a gente tem uma espécie produtora de muita massa vegetal, que é a aveia, uma espécie descompactadora de solo, que é o nabo forrageiro, e uma espécie que aporta nitrogênio, que é a ervilhaca, a gente procura também trazer esses elementos para nossas árvores. Então, como a gente pensou dentro desse desenho que o eucalipto seria a espécie que traria essa quantidade de massa vegetal,
mas também teria um bom trabalho de descompactação de solo. O salso-chorão, apesar de ser caducifólio, ele tem essa capacidade de infiltrar suas raízes, de auxiliar na drenagem, na infiltração da água no solo, então ele também era uma espécie para descompactar. E a aroeira mansa, uma espécie muito rústica, que além de nos dar bastante quantidade de material vegetal, nos dá também uma semente bastante procurada pela avifauna, o que reduz um pouco o ataque e a incidência dos pássaros nas linhas produtivas. Então eles se alimentam de... A acácia também a gente tem essa possibilidade, com a acácia a gente ainda tem, por ser uma espécie leguminosa, essa fixação do nitrogênio, né? Trazer o nitrogênio também na sua palhada aqui para a área, né? E tanto a aroeira mansa, né? A aroeira vermelha, a esquinos terebentiefolios, quanto a acácia longifolia que a gente planta aqui, tem essa característica de fornecer alimento para a avifauna. E a gente vê que isso muda a incidência de ataque dos pássaros e faz com que a gente tenha uma perda menor das nossas plantas aqui realmente produtivas, aqui no caso das nossas hortaliças. Por exemplo, o milho, né, no verão, bastante procurado pelas caturritas, pelos pássaros, né, eles muitas vezes são menos atacados quando tem brotações de árvore, quando tem aroeira, quando tem acácia, para eles se alimentarem. E de maneira geral, então, pessoal, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, trazer os benefícios desse efeito da clareira, ou seja, a gente fazer podas, né, no período chave, no nosso caso aqui na primavera, para criar então um aporte grande de material orgânico no solo e criar esse efeito de entrada da luminosidade, mas com proteção do vento, com regulação também dessa luminosidade, né? E a gente vê esse reflexo na nossa produção aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai estar postando assim que possível novos vídeos aqui no canal. E agradecemos aí, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem também, porque a gente faz realmente essa difusão da agrofloresta aqui no YouTube para que isso seja impulsionado aí para outras pessoas, né? E espero que isso chegue a quem realmente vai dar valor a essas experiências e vai também aplicar isso nos seus espaços e vai estar trocando, nos sugerindo, nos dando ideias, né? Entrando em contato com a gente, para a gente ir ampliando essa rede de plantio de agrofloresta, de regeneração de solo, de produção de alimentos ecológicos e seguimos aí. Muito obrigado, tudo de bom.